Poderíamos promover um debate sobre qual é a célula mais interessante do corpo humano, mas eu acho que facilmente o neurônio atingiria o top 5. E isso não apenas porque a própria célula neuronal é interessante, temos o fato dele constituir o cérebro e o sistema nervoso e ser o responsável por pensamentos e sentimentos, além de todos os nossos sentidos. Eu acho que ele facilmente atingiria o top 1 ou 2 das células. O que eu quero fazer é mostrar com o que um neurônio parece, e claro, isso é o exemplo perfeito. Não é assim a aparência de todos os neurônios. Em seguida, vamos falar um pouco sobre como ele executa sua função, que é de comunicação, a transmissão de sinais por toda a sua extensão, dependendo dos sinais que recebe. Eu vou desenhar um neurônio. Deixa eu pegar uma cor melhor aqui. Acho que aqui dá. Vamos dizer então que tem um neurônio. Ele parece algo assim. No meio, você tem a soma ou corpo celular. Isso é um núcleo, como o núcleo de qualquer célula. Em seguida, a soma ou o corpo do neurônio. O neurônio tem essas pequenas coisas projetadas a partir dele que continuam se ramificando. Talvez se pareça com algo assim. Eu não quero gastar muito tempo desenhando o neurônio, mas você provavelmente já viu desenhos como esse antes. E essas ramificações fora da soma do neurônio, fora de seu corpo, são chamadas dendritos. Dendritos. Podem continuar a separação assim. Eu quero fazer um desenho razoavelmente correto e eu vou gastar um pouco de tempo fazendo isso, né? Então, essas coisas aqui são os dendritos. Eles tendem a receber estímulos nervosos. Mas nada é para sempre no caso da biologia. Às vezes, diferentes partes de diferentes células executam outras funções, mas os dendritos são por onde o neurônio recebe o seu sinal. E vamos falar mais sobre o que isso significa, receber e transmitir um sinal. Falaremos disso nesse vídeo e provavelmente nos próximos. Aqui é onde ele recebe o sinal. Então, esse é o dendrito. Isso aqui é o soma. Soma significa corpo. Este é o corpo do neurônio. Aqui temos uma estrutura que você pode quase vê-la como uma cauda do neurônio. É o chamado axônio. Axônio. Um neurônio pode ser uma célula de tamanho normal, embora tenha um enorme alcance, pois os axônios podem ser muito longos. Podem também ser curtos. Às vezes no cérebro você pode ter axônios muito pequenos, mas pode ter axônios que descem para a coluna vertebral ou que vão ao longo de um dos seus membros. Imagine se falássemos sobre um dos membros de um dinossauro. Então o axônio pode se esticar por vários metros. Nem todos eles têm vários metros, mas poderiam ter. E isso realmente é uma grande distância que o sinal percorreu. Então vou desenhar o axônio. O axônio se parece com algo assim. Esse neurônio termina no terminal axônico, onde ele pode, nos botões terminais, conectar-se a outros dendritos ou talvez a outros tipos de tecido, como o músculo, se sua característica for de dizer ao músculo para fazer alguma coisa. Então, no final do axônio, você tem os terminais axônicos aqui. É o melhor que eu posso desenhar, hein? Vamos aos nomes. Este é o axônio. Estes são os terminais axônicos. E às vezes você ouvirá a palavra colina. É o ponto onde o soma ou o corpo do neurônio conecta-se ao axônio e é muitas vezes referido como colina do neurônio. Você pode visualizá-lo como uma massa disforme. Ele começa a formar o axônio. Em seguida, vamos falar sobre como os impulsos se propagam. Em grande parte, o que permite os impulsos se propagarem eficientemente são estas células isolantes em torno do axônio. Vamos falar sobre isso em detalhes e como essas células realmente trabalham. Mas é bom apenas ver as estruturas anatômicas primeiro. Estas são chamadas células de Schwann. Células de Schwann. As que estão cobrindo os axônios. Elas constituem a bainha de mielina. Então, essa cobertura, esse isolamento existe em intervalos diferentes ao redor do axônio. Ela é chamada de bainha de mielina. As células de Schwann constituem a bainha de mielina. Mielina. Em seguida, estes pequenos espaços entre a bainha de mielina são os... Só para sabermos toda a terminologia anatômica do neurônio, são chamados de nódulos de Ranvier. Nódulos de Ranvier.
Eu acho que eles foram chamados assim depois do Ranvier. Talvez ele fosse o cara que olhou e viu que havia estas pequenas fendas aqui onde não há bainha de mielina. A ideia geral, como eu já disse, é que você recebe um sinal aqui. Vamos falar mais sobre o que o sinal significa. E após receber esse sinal, na verdade os sinais podem ser somados e assim você pode ter um pequeno sinal aqui, outro sinal aqui e então talvez você irá ter um sinal maior lá e os efeitos combinados destes sinais ficam resumidos e eles se propagam para a colina e se eles estão longos o bastante vão desencadear um potencial de ação no axônio, que irá causar a propagação do sinal até o equilíbrio do axônio. E então aqui ele pode ser conectado por meio de sinapses para outros dendritos ou músculos. E vamos falar mais sobre sinapses e aquelas que ajudam a desencadear outras coisas. Você vai dizer, o que está desencadeando essas coisas aqui? Bom, isso poderia ser o terminal final de outros axônios dos neurônios, como no cérebro, poderia ser algum tipo de neurônio sensorial, poderia ser uma papila gustativa e uma molécula de sal ou de açúcar que poderia acioná-la, ou pode ser algum tipo de sensor. Poderia ser um monte de coisas diferentes e iremos falar mais sobre os diferentes tipos de neurônios. Tá legal? Fui! Nesta terceira aula, finalizaremos as características gerais do sistema nervoso dos animais. Falaremos das sinapses e dos eventos elétricos na célula nervosa. Sobre as sinapses, podemos defini-las como pontos de união entre as células nervosas e entre as células efetoras, no caso, músculos ou glândulas. As sinapses podem ser classificadas de várias maneiras, de acordo com a sua localização, de acordo com a função e de acordo com as estruturas envolvidas. De acordo com a localização, elas podem ser centrais ou periféricas. As centrais estão localizadas no cérebro e na medula espinhal. As periféricas se localizam nos gânglios e placas motoras. De acordo com a função, as sinapses podem ser excitatórias ou inibitórias. Finalmente, de acordo com as estruturas envolvidas, temos como exemplos axossomática, axodendrítica, axoaxônica, dendrodendrítica, axossomática dendrítica. Após o entendimento das sinapses, vamos agora estudar os neurotransmissores. Eles são substâncias encontradas em vesículas próximas às sinapses, de natureza química variada, que ao serem liberadas pela fibra pré-sináptica, na fenda sináptica, estimulam ou inibem a fibra pós-sináptica. Existem diversos tipos de neurotransmissores, e eles são classificados em várias classes. Na classe 1, temos a acetilcolina. Na classe 2, encontramos a noradrenalina, a adrenalina, a dopamina e a serotonina. Na classe 3, temos os aminoácidos como o GABA, a glicina e o glutamato. Já os de classe 4, encontramos os peptídeos. Vale ressaltar que os mais importantes neurotransmissores são a acetilcolina e a adrenalina, e suas fibras são classificadas como colinérgicas ou adrenérgicas, em função do neurotransmissor liberado. O L-glutamato é um aminoácido excitatório, que atua na metade das sinapses do sistema nervoso central. O GABA é o principal inibitório do sistema nervoso central. Outra constatação interessante é que o aumento do L-glutamato e a baixa do GABA têm sido observados no líquido cérebro-espinhal de cães com epilepsia. Finalmente, nesta parte da aula, iremos estudar os eventos elétricos na célula nervosa. A princípio, falaremos do potencial de repouso. Ele é o potencial de membrana, antes que ocorra a excitação da célula nervosa. Ele é também o potencial gerado pela bomba de sódio e potássio, que joga 3 moléculas de sódio para fora e 2 moléculas de potássio para dentro da célula, contra seus respectivos gradientes de concentração. Isso ocorre pela permeabilidade seletiva da membrana ao potássio, e não ao sódio, e pelos ânions com carga negativa, retidos no interior da célula pela membrana celular. O potencial de repouso é de menos 75 mV. Já o potencial de ação é diferente. Ele é dividido em 3 etapas: etapa de despolarização, etapa de repolarização e etapa de hiperpolarização. Cada uma possui características distintas,
que destrincharemos agora. Primeiramente, temos a etapa de despolarização. Esta é uma etapa em que a membrana torna-se extremamente permeável aos íons de sódio. Ocorre, portanto, influxo de sódio e, consequentemente, aumento de carga positiva no interior da célula. Esta etapa de despolarização só ocorre se atingir o limiar de excitabilidade da célula, que é igual a menos 65 mV. Quando atinge essa voltagem, ocorre o que chamamos de tudo ou nada. A etapa de despolarização varia de menos 75 mV até 35 mV. Ao término dessa etapa, temos então a etapa de repolarização, em que ocorre o fechamento dos canais de sódio e abertura dos canais de potássio, repolarizando a célula de 35 mV até menos 75 mV. Por fim, temos a etapa de hiperpolarização, que é um período de alguns milissegundos em que a célula não reage aos neurotransmissores, pois estão com excesso de negatividade em seu interior, o que impede a ocorrência de um novo potencial de ação. Nesta etapa, a célula varia de menos 75 mV até menos 90 mV. Cabe-se fazer algumas observações a respeito do que foi visto nesses eventos elétricos. Primeiro, uma sinapse excitatória é a abertura dos canais de sódio, enquanto uma sinapse inibitória é a abertura dos canais de potássio e cloro. A natureza excitatória ou inibitória está na dependência do neurotransmissor liberado e na natureza do receptor estimulado. Por exemplo, um neurônio é excitado pela acetilcolina e inibido pelo GABA ou glicina. Com relação à intensidade do estímulo, temos que quanto maior for o estímulo, maior será a frequência dos potenciais de ação. É importante frisar que não ocorre aumento de intensidade do potencial, pois ele é sempre o que chamamos de tudo ou nada.